A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre preservação ambiental, aqui com a advogada, que é especialista no assunto, Robéria Silva. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Olá, tudo bem? Aqui para dividir um pouquinho esse espaço, pagar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. E assim, um conhecimento de extrema importância, porque quando a gente está falando de preservação ambiental, a gente não está falando daqueles espaços que já são reconhecidamente de preservação, que estão ali já protegidos, cercados, que há toda uma mobilização para isso. A gente está falando de uma coisa muito maior e que às vezes está dentro de uma área que você comprou, e que aquilo ali não é seu, digamos assim. Você precisa ter uma responsabilidade maior no uso daquilo ali, como você compra uma propriedade que tem um lago. É porque assim, o interesse ambiental da propriedade, ele se sobrepõe ao interesse do particular. Então, quando você tem um lago, imagina que você tem um lago dentro de uma fazenda e ele é uma área de preservação permanente, você não pode simplesmente ir lá e aterrar porque você entende que está na sua propriedade. Porque existe um interesse maior, que é o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito difuso, que vai além de uma pessoa, de uma coletividade, ele atinge indistintamente a população, inclusive mundial, porque os efeitos daquele aterro inapropriado têm efeitos para a população em geral. E aí a gente pode estender esses exemplos. Por exemplo, você está ali, você tem ali a sua casa, mas você resolveu furar um poço sem nenhum tipo de autorização. Você pode estar ali atingindo o lençol. Isso, ou fazendo um mau uso daquela reserva de água. Inclusive, você precisa saber se aquela água é uma água passível de se consumir, né? E você precisa da outorga da água, do órgão específico, no caso daqui, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. A pessoa comprou uma propriedade e aquela propriedade ali passa ali a margem de um rio. E aí, porque está ali aquela margem que tem, aquela área ali que envolve aquela margem do rio, a pessoa faz, olha, eu quero plantar alguma coisa e porque estou ali eu me sinto no direito de utilizar aquela água para irrigar a propriedade. E aí, claro, as pessoas se acham donas e acreditam que não precisam de nenhuma autorização. Isso é um grande equívoco. Isso. Inclusive, a ocupação nas margens de um corpo d'água, em caráter geral, é proibido, porque são áreas de preservação permanente que têm uma função. É função de dar estabilidade geológica, função de preservar o corpo hídrico, função de preservar a fauna, a flora. Existe uma função ali. É por isso que às vezes a gente não entende os desabamentos, o desequilíbrio ecológico, climático, decorre dessas ocupações desordenadas. Então, assim, quando você compra uma propriedade, né, à margem de um rio, você vai ter que observar a APP daquele corpo d'água. E ela varia, a depender da largura do corpo d'água, você tem APP de 50 metros, ou seja, que você não pode ocupar 50 metros, você tem APP de 200 metros, então assim, é muito, antes de comprar uma propriedade com essas características, o ideal é que se consulte, porque você pode comprar e você aproveitar menos, inclusive, de 50% dela, porque assim, você precisa da autorização do órgão ambiental. E, a depender do tipo de ocupação, ela não é permitida. Apesar de existir uma APP, que é uma legislação que regulamenta isso, a depender da largura do leito do rio, por exemplo, da vazão daquele rio, enfim, as pessoas, elas consideram que são donas justamente porque tem aquela propriedade, às vezes, na proximidade. Elas desconsideram não só a APP, como desconsideram também o mal que vai estar fazendo, porque assim, a depender do local que ela retire aquela água, da quantidade de água que ela retire ali para fazer essa irrigação inadequada e sem autorização, ela pode estar causando um prejuízo muito maior mais adiante. E não só na área rural, porque assim, as áreas de preservação permanente pela 12.651 de 2012, ela não fez uma distinção entre área rural e área urbana. Tanto na área urbana como na área rural, deve haver preservação. Então, a gente tem uma crendice, não, na área rural é que a gente vai ter essa proteção. Não, a área urbana também.
Robéria, mas assim, as ocupações que já existem, em cada caso a gente precisa analisar de forma pontual, verificar se a legislação já existia à época, verificar se a função ecológica daquela APP está sendo atendida, porque não adianta a gente querer retirar uma ocupação se a função não pode ser preservada, não pode ser recuperada. Ou seja, a pessoa chegou ali, aquele grupo acabou invadindo uma área de preservação, mas destruiu de tal forma que mesmo que essas pessoas sejam retiradas, não será possível recompor. Existem situações assim. E aí quando a gente fala de ocupação, a gente tem que verificar se às vezes assim as pessoas têm o hábito têm uma cultura de invasão, né? E aí você acaba invadindo áreas da União e que você não tem a posse, né? Você só tem tão somente a detenção. E aí você tem que verificar se é possível se regularizar, se é possível regularizar a ocupação e se ambientalmente é possível permanecer ali, né? Os órgãos de fiscalização, os órgãos de fiscalização estão muito atentos, né? E o Ministério Público, tanto federal como estadual, tem realmente ajuizado a ação civil pública e ação penal no que diz respeito a questões ambientais. Especificamente de alguns exemplos que a gente trouxe, o que pode acontecer penalmente a um dono de uma propriedade? Por exemplo, ele comprou, mas ali ele não poderia ter um lago ali, que seria, a gente está dando um exemplo de um lago, mas a gente pode trazer vários outros exemplos, mas que ele utilizou de forma inadequada, ele aterrou aquele lago. Ele responde criminalmente. Né? Ele responde por destruição em área de preservação permanente, pela Lei 9.605 de 98. Mas como é que cabe essa fiscalização? Os órgãos, eles podem entrar para fazer essa fiscalização? Podem. Eles têm poder de polícia e também existem canais de denúncia, principalmente junto ao Ministério Público, tanto federal quanto estadual. Eu cito-os porque eles têm sido bastante atuantes. Então, assim, você que está passando e verifica alguma degradação aparente, porque precisa de uma fiscalização para verificar se realmente aquela vegetação ela é passível de uma autorização para se cortar, dunas, que às vezes as pessoas acham que você pode simplesmente tirar, né, extrair a areia da duna. A duna também é área de preservação permanente, a restinga e tantos outros, né, ou tantas outras situações que têm a área de preservação permanente. E aí ainda sobre essa questão de que pode acontecer, de que forma essas pessoas podem responder quando elas destroem essas áreas, ou pelo menos comprometem o teor original dessas áreas. A gente vai voltar com o nosso bate-papo, Robéria, daqui a pouco. A gente precisa de intervalo, a gente volta em 2 minutos.